Era uma vez, numa terra distante. Olá, pequenos exploradores, juntem-se a mim e deixem-me contar uma história verdadeira da Bíblia, cheia de aventura e maravilhas. É a história de Sansão, o homem mais forte que já existiu. Nossa história nos leva para uma terra distante, onde palmeiras balançavam na brisa quente e uvas cresciam gordas e suculentas sob o sol dourado. Esta era a terra de Canaã, onde Sansão nasceu. Sansão não era um bebê comum. Ele foi um presente de Deus, uma promessa atendida. Vejam, Deus tinha um plano muito importante para Sansão, e ele lhe daria uma força incrível para fazer coisas incríveis. Vocês estão prontos para ouvir sobre as poderosas aventuras de Sansão? Segurem-se firme, porque esta será uma jornada emocionante. Há muito tempo, em uma pequena vila aninhada entre as colinas de Canaã, vivia um casal gentil chamado Manoá e sua esposa. Eles eram conhecidos por sua bondade e fé inabalável. Eles ansiavam por um filho, mas não tinham nenhum. A tristeza em seus corações era profunda, mas sua esperança nunca vacilou. Um dia, um mensageiro de Deus apareceu à esposa de Manoá com notícias maravilhosas. A luz divina envolveu a cena, trazendo uma sensação de paz e promessa. Alegre-se. Você terá um filho que será consagrado a Deus. Ele será um presente divino, destinado a grandes feitos. Ele será um nazireu desde o nascimento, e começará a libertar Israel dos filisteus. Sua missão será grandiosa, e sua força, incomparável. O coração da mulher pulsou de alegria. Um filho. A realização de um sonho tão esperado. E não apenas um filho qualquer, mas um especial, escolhido por Deus para fazer grandes coisas. A esperança renasceu em seu coração. Ela correu para contar ao marido e juntos agradeceram a Deus por essa bênção incrível. Suas preces foram atendidas. Fiel às palavras do anjo, um filho nasceu para eles e o chamaram de Sansão. Ele era a prova viva da promessa divina. À medida que Sansão crescia, também crescia sua força. Ele era diferente, dotado de uma força extraordinária. Era claro que Deus estava com ele, preparando-o para um propósito especial. O destino de Sansão estava traçado desde o início. Sansão cresceu grande e forte, assim como o anjo havia prometido. Desde jovem, ele demonstrava uma força incomum, que só aumentava com o passar dos anos. Ele podia lutar com leões com as próprias mãos e derrotar exércitos inteiros com a queixada de um jumento. Sua força era lendária e temida por todos. Um dia, eu estava caminhando por um vinhedo quando um leão feroz pulou em mim, rugindo ferozmente. O leão parecia determinado a me atacar e me devorar. Mas eu não tive medo. Enfrentei o leão com coragem e determinação, sabendo que minha força me protegeria. Agarrei o leão com minhas próprias mãos e o rasguei, tão facilmente quanto você rasgaria um pedaço de papel. Foi uma vitória impressionante. Em outra ocasião, Sansão foi capturado pelos filisteus, que eram inimigos de Israel. Eles estavam determinados a acabar com sua ameaça. Eles o amarraram com cordas fortes, pensando que o tinham prendido. Mas subestimaram a força de Sansão. Mas Sansão simplesmente arrebentou as cordas como linha, e agarrando a queixada de um jumento próximo, lutou contra 1000 soldados filisteus. Foi uma batalha épica. As aventuras de Sansão eram a conversa da terra. Todos falavam sobre suas façanhas incríveis. As pessoas contavam histórias de sua incrível força e bravura, e como ele sempre parecia ser mais esperto que seus inimigos. Ele era um verdadeiro herói para o povo. Seção 4. O segredo da força de Sansão. Como Sansão pode ser tão forte? As pessoas sussurravam. Parecia que nada poderia pará-lo. A resposta era simples. A força de Sansão vinha de Deus. Sansão era um nazireu. Isso significava que ele havia feito uma promessa especial a Deus de viver de uma determinada maneira. Ele nunca cortava o cabelo e não bebia vinho. Esses eram sinais externos de seu compromisso interior com Deus. Enquanto Sansão mantivesse sua promessa a Deus, Deus lhe daria força sobre-humana.
mas se ele quebrasse sua promessa, perderia sua força. Era um pacto secreto entre Sansão e Deus. Seção 5. A traição de Dalila. Entre os filisteus vivia uma linda mulher chamada Dalila. Os governantes filisteus, que temiam a força de Sansão, ofereceram a Dalila uma grande recompensa se ela descobrisse o segredo de seu poder. Dalila, tentada pelas riquezas, concordou. Ela fingiu amar Sansão e o cobriu de afeto, enquanto tentava enganá-lo para que ele revelasse seu segredo. Oh, Sansão, você é tão forte. Qual é o segredo da sua força? O que seria necessário para torná-lo tão fraco quanto os outros homens? Sansão, cego por seus encantos, tentou enganá-la com respostas falsas. Mas Dalila foi persistente. Ela continuou perguntando e perguntando até que, finalmente, cansado de suas perguntas constantes, Sansão revelou a verdade. Se meu cabelo for cortado, minha força me deixará. Seção 6. Uma oração por força. Com o segredo de Sansão em suas mãos, Dalila o traiu. Ela esperou até que ele estivesse dormindo e então chamou um soldado filisteu para raspar suas 7 mechas de cabelo. Quando Sansão acordou, ele se sentiu diferente, mais fraco. Ele não percebeu que seu cabelo havia sido cortado e pensou que ainda poderia derrotar seus inimigos como antes. Mas, quando os filisteus vieram buscá-lo, sua força havia desaparecido. Eles o capturaram facilmente, arrancaram seus olhos e o jogaram na prisão. Cego e acorrentado, Sansão se sentiu totalmente derrotado. Ele havia perdido tudo: sua força, sua liberdade e seu orgulho. Mas em seu desespero, Sansão se lembrou de Deus. Ó Senhor Deus, lembra-te de mim. Por favor, fortalece-me apenas mais uma vez. Seção 7. A batalha final de Sansão. Os filisteus, felizes com sua vitória, decidiram realizar uma grande festa em seu templo para celebrar seu deus Dagon. Eles estavam em êxtase, acreditando que finalmente haviam derrotado seu maior inimigo. Eles trouxeram Sansão da prisão para zombar dele, forçando-o a entreter a multidão. A humilhação era intensa e a multidão ria e gritava enquanto ele era exibido como um troféu. Cego e cansado, Sansão foi levado aos pilares do templo. Ele estava exausto, mas sua mente estava trabalhando, buscando uma maneira de virar a maré. Ele se apoiou neles, sentindo seu peso enorme sob suas mãos. A força dos pilares era palpável, e ele sabia que ali estava sua última chance. Um plano começou a se formar em sua mente. Ele sabia que precisava agir rápido e com precisão. Com toda a sua força restante, Sansão orou a Deus uma última vez. Ele pediu por força divina para cumprir seu destino e salvar seu povo. Deixa-me morrer com os filisteus, ó Senhor. Ele clamou com toda a sua alma, desejando que seu sacrifício não fosse em vão. Então, empurrando com toda a sua força, ele separou os pilares. A tensão era imensa e cada músculo de seu corpo estava em ação. As paredes do templo tremeram, o teto desabou e todo o edifício desmoronou, enterrando Sansão e os filisteus em um monte de escombros. O som da destruição ecoou por toda a cidade. O ato final de força de Sansão derrotou seus inimigos e salvou seu povo. Ele se tornou um símbolo de sacrifício e coragem. A história de Sansão nos ensina que a verdadeira força não vem de nós mesmos, mas de Deus. É uma lição de humildade e fé. Quando o obedecemos e confiamos nele, ele nos dá a força para superar qualquer obstáculo. Nenhum desafio é grande demais quando temos fé. Mesmo quando cometemos erros, como Sansão fez, Deus ainda pode nos usar para sua glória se voltarmos para ele. A redenção é sempre possível. Então sejamos fortes e corajosos, assim como Sansão, e sempre lembremos de encontrar nossa força em Deus. Que sua história inspire a todos nós a buscar a força divina em nossas vidas diárias.